O chefe de uma empresa encontrou seu funcionário embaixo de uma mesa fazendo algo que ele nunca imaginaria ver algum dia em sua vida. O que será que o empregado estava fazendo? Será que era algo ilícito e que prejudicaria a empresa? Ficou super curioso? Então já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Como em boa parte das empresas, entre os funcionários surgem alguns comentários maldosos sobre a vida de um e de outro colega de trabalho. E não foi diferente nessa grande empresa localizada na Malásia, que se passa a nossa história de hoje. O boato que corria dentro da empresa era que um jovem chamado Rabil parecia não ser uma pessoa muito certa das ideias, meio estranho e, inclusive, que era muito pão duro. Seus colegas de trabalho o julgavam dessa maneira porque todos do escritório se reuniam para almoçar no restaurante da esquina e nas sextas-feiras, depois do trabalho, se reuniam no bar próximo à empresa para relaxar um pouco e conversar. Rabil, desde que havia entrado na empresa, nunca aceitou nenhum convite, evitava de falar da sua vida pessoal e o fato dele levar um almoço muito simples de casa o fez ser taxado de forma cruel pelos outros. No entanto, algo aconteceria após o horário de trabalho e o CEO da empresa, que se chamava Azriel Walter, presenciaria algo que revelaria o verdadeiro caráter daquele jovem. Noite de terror ou apenas esqueceram uma luz acesa? Era uma noite de sexta-feira quando tudo aconteceu. O CEO ficou até mais tarde no escritório e pela hora concluiu que todos os funcionários já haviam ido para casa. Mas logo seu pensamento foi posto em contradição quando, ao sair de sua sala, foi até um dos outros andares do prédio deixar alguns documentos. Azriel notou algo estranho durante o caminho e ele foi surpreendido por uma luz acesa em uma das salas. O homem achou estranho porque era muito raro algum funcionário ficar até mais tarde na empresa e ele certamente seria avisado disso. Então ele decidiu ir até lá e concluiu que certamente haviam esquecido de apagar a luz quando saíram. Azriel já tinha até mesmo decidido mentalmente que no dia seguinte chamaria a atenção dos ocupantes daquela sala para relembrar de sempre verificarem antes de sair se tudo estava apagado e desligado. À medida que Azriel caminhava em direção ao escritório, ele começou a escutar alguns sons estranhos vindo de dentro, mas não era um som muito comum. Um tanto temeroso, pensou em chamar a segurança, mas antes de tomar qualquer atitude, rodou lentamente a maçaneta da porta e se esgueirou olhando pela brecha, temendo que algum suspeito pudesse ter entrado na empresa. Como não viu ninguém no primeiro momento, terminou de abrir a porta. Porém, ao dar o primeiro passo para dentro da sala e olhar em direção à mesa, viu uma sombra atrás da mesa. Mal sabia ele que viria uma cena que nunca imaginou presenciar em sua vida. Patrão presencia uma cena chocante. Quando viu aquilo, não acreditou em seus olhos e, por mais que se esforçasse em entender o que estava acontecendo, não conseguiu de jeito algum. Lá estava Rabil agachado e perto dele havia uma grande panela. Azriel perguntou com certo estranhamento e horror: "O que você está fazendo aqui e por que está cozinhando no chão da empresa?" Pelo olhar do jovem, dava para ver nitidamente o quão apavorado ele estava, pois não esperava de forma alguma que alguém ainda estivesse na empresa, principalmente porque viu todos os seus colegas de trabalho se despedindo. Com a voz trêmula e um tanto agitado, ele disse: "Sinto muito por cozinhar arroz dentro do escritório. Eu não tive chance de comer nada hoje. Vou limpar tudo imediatamente, só não me demita, eu imploro." O CEO ficou quieto por alguns minutos, tentando processar o que estava acontecendo. Então, tomou uma decisão que o jovem jamais esqueceria. Azriel pediu para que Rabil se tranquilizasse, pois tudo ficaria bem, e o convidou para jantar. O jovem, ainda atordoado por ter sido encontrado naquela situação, recusou o convite, mas Azriel insistiu e conseguiu convencê-lo, então ele finalmente aceitou. O CEO levou Rabil de carro. O jovem, ainda sem jeito, ficou calado durante todo o percurso. Ao chegar no restaurante, Rabil ficou impressionado onde seu patrão estava o levando. Chegou até mesmo a pensar que talvez fosse tudo uma piada e que o próximo passo do chefe seria humilhá-lo e demitir.
estilo. Ele já havia visto outras vezes aquele lugar, mas nunca chegou a entrar, pois mal tinha dinheiro para isso. Eles entraram, se sentaram e o homem disse para que o jovem escolhesse o que quisesse e lhe entregou o menu. Rábio segurou o menu com as mãos ainda trêmulas pelo baque de estar em um lugar daqueles. Quando ele olhou para o menu, ficou amedrontado pelos valores dos pratos e acabou incerto se deveria pedir algo ou não. Azria, ao perceber o constrangimento do jovem, disse a ele para não se preocupar com os valores, pois ele pagaria por tudo que eles comessem. Mesmo assim, o jovem ficou envergonhado e acabou pedindo a comida do cardápio que tinha um dos menores valores. Enquanto esperavam o prato chegar, vez ou outra, Rábio demonstrava estar acuado naquele lugar tão elegante. Então, o CEO tentou puxar assunto e assim iniciaram uma longa conversa. Tudo o que o jovem contaria a seguir faria Azria até mesmo reexaminar seus valores como pessoa. Rábio começou a contar sua triste história para o seu patrão. Rábio revela seu passado. Quando ele tinha apenas 19 anos, seu pai faleceu. E era seu pai que levava todo o dinheiro para dentro de casa. E ele era o ganha-pão da família. Como sua família já não tinha uma condição financeira muito boa, eles sofreram muito, não somente emocionalmente, mas começaram a passar fome. Foi então que a mãe de Rábio começou a fazer alguns serviços simples, como limpeza ou lavar roupas para os vizinhos. Tudo isso para tentar levar alguma renda para casa. Aquele jovem sentia muito orgulho da mãe por ter sido tão forte, mesmo sentindo a dor do falecimento de seu marido. Ela foi forte em continuar se mantendo por seus amados filhos. Na época, o jovem ainda estudava. Mesmo assim, procurou um emprego de meio período para que pudesse ajudar em casa. Mas talvez você esteja se perguntando como Rábio estava trabalhando em uma empresa tão grande. E se ele tinha um bom salário, por que foi encontrado no escritório com uma panela de arroz? Te contaremos agora, super curioso. Rábio sempre foi muito esforçado e mesmo trabalhando meio período, ele arranjava tempo para se dedicar aos estudos. Ele estabeleceu a meta de que se formaria e daria um futuro digno para sua família. Com todo o seu esforço e dedicação, ele conseguiu uma bolsa de estudos em uma grande universidade e alguns anos depois se formou com notas acima da média. Aquele era o pontapé inicial que ele precisava. Rábio se candidatou a algumas vagas, mas a que mais chamava a sua atenção era a que ele trabalha hoje em dia com o Sr. Azria Walter. Na entrevista, ele acreditou em seu potencial e suas qualificações, apesar de sua tão pouca idade. Acabou conquistando o CEO da empresa e Azria o contratou para fazer parte da equipe. Hoje, aos 26 anos, recebe um salário muito melhor do que seu primeiro emprego e ao invés do jovem gastar dinheiro com roupas caras, celular de última geração ou com coisas fúteis, ele come arroz e comidas de baixo custo para que consiga enviar boa parte do dinheiro que recebe para sua família. Azria ficou muito comovido pela história de vida de Rábio e então disse que tinha muito orgulho de ter um funcionário como ele em sua equipe, pois sabe o quão grato ele é por aquele trabalho e sempre dará o seu melhor para permanecer. E o patrão ainda acrescentou que ele deveria ser muito grato pela grande educação e ensinamentos de seus pais. Ao relembrar seu passado, Rábio se deu conta de quanto tempo fazia que ele não via sua família e decidiu que aquele fim de semana seria especial porque ele iria para casa para ver aqueles que valiam todo o seu esforço e trabalho. Costumamos julgar as pessoas pelo que elas são ou demonstram ser, mas é fato que não devemos julgar um livro pela capa, porque na verdade, cada livro tem uma história única dentro de si. Por mais que alguém pareça fora do comum para você, ou até mesmo desajustado, que tal conhecer essa pessoa mais a fundo? Rábio está aqui para nos comprovar isso. Quem diria que alguém aparentemente pão duro esconderia uma história de vida e um caráter tão incríveis? Conheça também uma história tão incrível quanto essa, em que minutos antes do casamento, o noivo revelou coisas que deixou a noiva em lágrimas. É só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e nos vemos por lá.